é a parte de soluções químicas, tá? Então, em algumas apostilas impressas, está na página 67, e outras apostilas, é o primeiro conteúdo de química, inicia lá na página 55. Então, já estou passando as duas páginas também de química, né? Do conteúdo, depois eu passo das atividades, tá? Vamos lá para a química, então. Esse conteúdo de química é sobre soluções químicas. Então, diz assim, inicia assim, ó. Quando adicionamos uma substância A a uma substância B, a primeira distribui-se no interior da segunda sob a forma de pequenas partículas que se denominam partículas dispersas. Toda mistura é chamada de dispersão. Elas podem ser homogêneas, impossível observar seus componentes a olho nu, ou heterogêneas. Visualmente, né, identificamos os elementos presentes na mistura. Então, aqui tem dois exemplos. Uma mistura heterogênea. Heterogênea conseguimos visualizar, né, as partículas, a diferença, água e azeite aqui. E uma homogênea, que como exemplo, água e açúcar. Então, água e açúcar não conseguimos diferenciar totalmente o açúcar da água, né? Só pode sobrar um pouco lá no fundo, mas não tem como diferenciar totalmente o açúcar da água. Então, será homogêneo. Em sequência, tem as partes da classificação aqui. As misturas, elas podem ser classificadas em função do tamanho das partículas, em 3 categorias. Então, pode ser chamada de suspensão. Quando que é suspensão? Quando as soluções são heterogêneas, nós conseguimos identificar totalmente, né, uma substância da outra. Por exemplo, aqui nós temos água e areia, água e azeite, para ser aqui, nessa imagem aqui, tá? Por exemplo, outra substância que podemos identificar, pedra e água, então consegue diferenciar uma da outra, são chamados de suspensão, tá? O que é coloide? Coloides serão as substâncias totalmente homogêneas, não conseguimos distinguir. Por exemplo, quando a gelatina está pronta, não tem como tirar o pó da água da gelatina, né? Nem da geleia, quando a geleia é totalmente dissolvida. Então, temos como coloide. E temos também a solução. Todo o conteúdo a partir de agora da apostila é sobre solução, porque a solução pode ser insaturada, saturada e supersaturada. Nós temos 3 tipos de soluções, tá? Tem como exemplo aqui a água e açúcar como solução, né? Quando que é uma solução insaturada? Já vou mostrar no texto para vocês, tá? Mas saturada, por exemplo, água e açúcar. Colocou pouco açúcar, dissolveu totalmente tudo na água, é chamada de solução insaturada. Colocou bastante açúcar, sobrou corpo de fundo, açúcar no fundo do copo, que é chamado de precipitado em química. É chamado de solução saturada, quando sobra açúcar no fundo, ou pode ser Nescau, qualquer componente ali que dissolva, né, no soluto, ali no solvente, no caso. Soluto que dissolva no solvente. Em sequência, temos a supersaturada. O que é uma solução supersaturada? Na supersaturada, haverá aquecimento e resfriamento. Por exemplo, se eu pegar essa água com açúcar, com bastante açúcar, e colocar lá, esquentar em uma panela, o que vai acontecer? Ele vai dissolver todo o açúcar, né? Mas e se resfriar, o que acontece? Quando resfriamos, volta o açúcar para o fundo, tá? Tem esses 3 tipos de soluções. A maioria do conteúdo agora da apostila é sobre soluções. Está descrito aqui os componentes da solução, né? O soluto, que é a substância que está sendo dissolvida. Por exemplo, vai vir como açúcar, sal, Nescau, aqui nas atividades. E o solvente é a substância que efetua a dissolução. Solvente, água, leite, né? E assim por diante. A parte líquida é solvente e a sólida é o soluto, tá? As soluções, elas podem ser apresentadas em 3 estados, que são as soluções sólidas, as soluções líquidas e as soluções gasosas. Como sólidas, nós temos as ligas metálicas, como o bronze, o ouro, o latão. Como líquidas, que a maioria das atividades é sobre líquidas aqui. Tem açúcar na água, água oxigenada, o álcool, entre outros. E como gasosas, nós temos o ar, que basicamente o ar é uma solução gasosa com solvente ou nitrogênio, e com vários solutos, como oxigênio e o dióxido de carbono. É importante destacar que soluções gasosas são formadas apenas por solvente, né? E o soluto gasoso, tá? A diferença aqui dos 3 estados.
Esse conteúdo é bem teórico, tá, pessoal? E tem aqui a definição na apostila de vocês, de química, lá na página 68, o que é coeficiente de solubilidade. É uma questão também sobre isso, tá? Então, coeficiente de solubilidade é definido como a máxima quantidade de soluto que é possível dissolver de uma quantidade fixa de solvente a determinada temperatura e pressão, ok? A máxima quantidade, por exemplo, ali da água de açúcar, né? Do açúcar que é possível dissolver numa quantidade de água. É o coeficiente de solubilidade, o nome disso é em química, tá? Em sequência, tem as classificações das soluções, que eu estava comentando com vocês. O conteúdo é tranquilo? Sim, mas o problema é as palavras que vêm aqui no conteúdo que dificultam um pouco para os alunos, tá? Por exemplo, aqui, ó, solução insaturada, vem assim no texto. Quando a quantidade de soluto usado não atinge o limite de solubilidade, ou seja, a quantidade adicionada é inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, resumidamente, quando colocamos aqui o exemplo é de sal e água, né? Colocamos pouco sal na água, vai dissolver tudo. Se adicionar mais sal, continuaria dissolvendo mais. Então, chamada de insaturada. Insaturada dissolve tudo, tá? O coeficiente não atinge ali o limite de solubilidade. Conseguimos ainda dissolver mais, ok? Solução saturada. Saturada, quando colocamos muito sal na água, sobrará corpo de fundo. Esse corpo de fundo é chamado de precipitado. Então, no texto vem assim: quando o soluto se encontra na quantidade máxima que o solvente pode diluir, ou seja, ela atingiu seu limite de solução. O solvente já dissolveu toda a quantidade possível de soluto e toda a quantidade agora adicionada não será dissolvida e ficará no fundo do recipiente, que é chamado de precipitado. Tá? Não precisam decorar, tá lá na página 68, é com resumo, tá, pessoal? Com consulta à prova, não precisam decorar. Mas insaturada dissolve tudo, saturada sobra corpo de fundo, que é chamado de precipitado, e a supersaturada, então, sobrou corpo de fundo, aqueceu, vai dissolver tudo, ao aquecimento e o resfriamento, que é a supersaturada. Diz assim o textinho lá. Quando determinada solução é aquecida ou submetida à pressão, a capacidade de dissolução dela aumenta, ou seja, o coeficiente de solubilidade é maior. Então, ela consegue dissolver mais soluto. Quando as condições de temperatura ou pressão voltam ao normal, o coeficiente diminui novamente, tá? Que é supersaturado. Para finalizar essa parte, tem lá uma partezinha que eu quero ver com vocês, porque vai ter uma questão sobre solubilidade nos gases. No caso, nos gases aqui, pessoal, vocês precisam anotar. Quando se aumenta a temperatura, diminui a solubilidade dos gases, tá? Nós já vamos ver lá nas questões depois. E tem a fórmula também de concentração comum, terá duas questões de contas, mas vamos deixar para depois essa fórmula aqui, tá? Primeiro, vamos fazer essas atividades até a questão 12, depois voltamos para 13 e 14. Com a forma. Uma coisa de cada vez aqui. Bastante conteúdo hoje, né, pessoal? Mas está quase finalizando aqui. Não é difícil esse conteúdo também. Lá na página 70, Química, pessoal, ou em algumas apostilas, está na página 58. A número 1 está pedindo para diferenciar as misturas. Então, as misturas podem ser homogênea ou heterogênea, tá? A questão correta já é a letra A. As misturas podem apresentar aspecto heterogêneo, quando conseguimos visualmente distinguir os componentes presentes, e podem apresentar aspectos homogêneos, quando não conseguimos diferenciar seus componentes a olho nu. Já resumidamente aqui sobre as misturas, que é a letra A. Em sequência, essa questão é bem grande, por isso que eu já só li a A correta, tá, pessoal? Depois vocês dão uma lida nas outras. A B, a C e a D estão erradas. A questão 2 diz assim: as misturas são classificadas em função do tamanho das partículas constituintes em 3 categorias, que é o início lá que nós vimos. Quais são as 3 categorias das misturas, pessoal? Lá do início, conforme o tamanho das partículas.
Tinha o exemplo do azeite, da água, da geleia, da gelatina, e depois tinha o exemplo do açúcar com a água. É A, B, C ou D? Isso, a letra C. Suspensão coloide solução. Letra C. A questão 3 pede para assinalar a alternativa que contém exemplo de suspensão. Qual alternativa tem exemplo de suspensão? Suspensão quando distinguimos o líquido, né, do sólido ali. É A, B, C ou D? Hein, pessoal? Água e açúcar, conseguimos distinguir totalmente a água do açúcar? Água e álcool. Vai se misturar, né? Vinagre e água não se mistura também? Isso, a única letra B. Letra B de bola, que é 3. Agora, a questão 4. Conhecemos os componentes de uma solução, que é o soluto e o solvente. Qual que é a diferença entre soluto e solvente? É A, B, C ou D? Alguém já chegou a responder essa questão? Questão 4. Isso, a letra A correta. Soluto é a substância que está sendo dissolvida, solvente a substância que efetua a dissolução. 4, letra A correta já. Agora vamos lá para a questão 5. A questão 5 é de verdadeiro ou falso, então diz assim: a solução pode ser caracterizada por formar um sistema homogêneo. É verdadeiro ou falso essa? É verdadeira, né? Porque o açúcar na água, por exemplo, forma um sistema homogêneo, é verdadeiro. A próxima, a solução pode ser caracterizada por um sistema heterogêneo, visto a olho nu. Nós conseguimos visualizar totalmente, por exemplo, uma solução heterogênea ali, a solução, pessoal. A solução, por exemplo, é água e açúcar, Nescau e leite, tá? Não conseguimos, vamos supor, o Nescau e o leite totalmente ali, quando mistura na água, no leite, né, o Nescau, dá para visualizar como heterogêneo? Não, né? Toda solução é homogênea, tá? Então, essa aqui é falsa. Heterogêneos seriam ali os exemplos de suspensão, né? A próxima. Se for analisar as alternativas de verdadeiro e falso, né? A alternativa correta já é a B, tá? E a única que tem como falso a segunda lacuna é a B. Mas continuando. A solução pode apresentar-se nos 3 estados que nós vimos, né? Sólido, líquido e gasoso, também é verdadeiro. E a última, as soluções gasosas são formadas apenas por solvente e soluto gasoso. Também é verdadeiro, tá? A alternativa correta é a letra B aqui, desta questão 5. Em sequência, nós temos a questão 6. Qual que é a resposta correta da questão 6? Alguém fez já? 5, letra B de bola, agora a questão 6. Eu pedi para vocês grifarem essa parte lá no texto que estava em negrito, alguém lembra? Quem estava com a apostila? Qual que é o nome da máxima quantidade de soluto que é possível dissolver de uma quantidade fixa de solvente? Isso, letra B correta. É o coeficiente de solubilidade, isso mesmo. Alguém lembra o que é precipitado, que é a questão 7? O que é precipitado? Quando precipitados são as substâncias que não dissolvidas na mistura, tá? Letra A. Precipitado, por exemplo, quando quem gosta de tomar Nescau, quando sobra aquele Nescau no fundo, tomou tudo lá o Nescau de vocês, né? Sobra
sempre sobra no fundo Nescau, né? O que acontece? Aquele corpo de fundo, em química, é chamado de precipitado, tá? Precipitado é aquele resto que sobra lá no copo, no recipiente. Então, são as substâncias não dissolvidas na mistura, precipitado. Que é a letra A. Isso mesmo, letra A. A questão 8 está pedindo assinale a alternativa que contém a explicação de uma solução saturada. Quando que é saturada, pessoal? Alguém chegou já a responder essa ou estão respondendo aqui juntos? Isso, a letra C. Quando o soluto se encontra na quantidade máxima que o solvente pode diluir. Parabéns, letra C. Ah, licença, pessoal, só tomar uma água. A questão 9 agora. Questão 9, a letra A, B, C ou D. Solução supersaturada. Desculpa, pessoal. Supersaturada quando há o aquecimento e o resfriamento, né? A correta aqui da 9 é a letra B. Isso, letra B. Quando determinada solução é aquecida ou submetida à pressão, a capacidade de dissolução dela aumenta, então ela consegue dissolver mais soluto. Letra B. Parabéns. E a questão 10? Quando que é insaturada? Insaturada quando dissolve tudo, né? Qual a alternativa correta da 10? Nove b, né? Agora estamos na 10. A 10, insaturada, é quando dissolve tudo, já é a correta, tá? Quando a quantidade de soluto usado não atinge o limite de solubilidade. Ou seja, a quantidade adicionada é inferior ao coeficiente de solubilidade. Se adicionarmos mais, irá ainda dissolver, tá? A letra A já é correta. A letra C não pode ser, porque quando o soluto se encontra na quantidade máxima que o solvente pode diluir, vai ter corpo de fundo, daí é saturada C, tá? A única correta da 10 é a letra A. Agora vamos para a questão 11. A 11 eu comentei com vocês que é sobre a solubilidade dos gases, só que cuidado, que está pedindo a alternativa incorreta. Qual que é incorreta? A, B, C ou D? Isso, a letra C é incorreta. Quando aumenta a temperatura, a solubilidade aumenta. É errado. Quando aumenta a temperatura, diminui a solubilidade, tá? A 11 é a letra C, que é incorreta aqui para assinalarmos. Isso mesmo, pessoal. Agora, 12. A questão 12 é para colocar S de saturada e insaturada. Saturada, quando sobra corpo de fundo, e insaturada, quando dissolve tudo. Então, a primeira aqui, lacuna. Quando o solvente já dissolveu toda a quantidade possível de soluto, e toda a quantidade agora adicionada não será dissolvida, e ficará no fundo do recipiente. Se fica no fundo do recipiente, o que, que é? Saturada, né? Então, a primeira, coloquem lá um S, quem tem a apostila impressa, na apostila de vocês lá. A próxima é aquela que apresenta a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido e uma quantidade de solvente, após o que não poderemos mais dissolver soluto, pois o que? Haverá precipitação. O que é precipitação? Corpo de fundo, então também é saturada. Próxima alternativa,
Quando a quantidade de soluto usado não atinge o limite de solubilidade, ou seja, a quantidade adicionada é inferior. Então, se colocarmos mais, ainda irá dissolver. Se é inferior, o que é? É insaturada, quando dissolve tudo, né? Podemos adicionar ainda mais. E a última, solução de água e sal, onde a água dissolve totalmente o sal. Se dissolveu tudo, o que é? Insaturada, né? Então, ficará a resposta correta. Saturada, terá que ficar S, S e I. Qual é a alternativa correta? S, S e I será a letra D, ok? Tranquilo também essa questão, né? Agora, nós temos a 13 e a 14. Tanto a 13 e a 14, nós vamos utilizar a fórmula de concentração ali. Vou colocar só uma caixa de texto para resolvermos. O formulário aqui da apostila de vocês. De concentração comum, a fórmula é C igual a M dividido por V, onde C é a concentração comum, M é a massa do soluto e V é o volume da solução. Então, a massa, nas atividades de vocês, terá que vir a massa ali em gramas, né? E o volume virá em litros, tá? É bem tranquilo, ó. Só colocar a fórmula. C igual a M dividido, a massa, né? Dividido pelo volume. Próximo passo, vocês precisam distinguir no exercício qual que é o volume e qual que é a massa, tá? Volume é líquido, então será em litros. Massa é em gramas, ok? Então, nós temos aqui, são dissolvidos 1.250 gramas de cloreto de sódio em água suficiente para 50 litros de solução. Qual é a concentração dessa solução? Vamos só substituir aqui na fórmula. As gramas, né? Que é 1.250 gramas. A massa, né? Que é em gramas. Dividido pelo volume, que é 50 litros. Em sequência, vamos fazer a divisão. 1.250 dividido por 50 será igual a quanto? A 25, unidade de medida, gramas por litro. Ok? É a letra A correta. Por que eu estou frisando essa parte de gramas por litro? Mas que a resposta venha já, né, com a unidade. Por causa que pode vir invertido também, ó. A questão 14 aqui. A questão 14, a fórmula de concentração será sempre a mesma. Ele dividido por V, né? Só que diz assim, ó. Considere 0,4 litros de uma solução aquosa na qual foram dissolvidas 4 gramas de NaCl. Qual é a concentração da solução? Os alunos têm costume, alguns alunos, né, de colocar o primeiro número na massa e o segundo no volume. E não é assim, pessoal. Vocês precisam estar lendo a atividade. Massa é em gramas, volume é em litros. Então, substituindo aqui na fórmula, ficará a massa desse exercício, está em gramas, né? Aqui 4 gramas, tá? Que é o segundo número. Dividido pelo volume, o volume é quanto? Em litros, 0,4 litros. Em sequência, fazendo a divisão, vocês chegarão no resultado 10. 4 dividido por 0,4 é 10 gramas por litro, tá? Que é a resposta final, que é a letra C. Entenderam essa parte aqui da fórmula, pessoal? É bem tranquilo, né? Só tem que cuidar, prestar atenção, não é só simplesmente pegar e substituir na fórmula os valores. Porque se perceberem aqui, ó, dá primeiro no exercício 13, né? Primeiro tem a gramas, depois o litros. E no 14 está primeiro litros, depois a grama. Então, não é só pegar e substituir, vocês precisam ver qual que é a massa e qual que é o volume, tirar separadamente ali e substituir na fórmula, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Finalizamos os conteúdos de hoje, tá? Matemática, física e química. Ficará de tarefa vocês estarem refazendo essas questões da aula de hoje, ok? A tarefa será refazer as questões. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não esqueçam de preencher lá a chamada.
Esta aula de hoje estarei encaminhando amanhã a gravação lá no grupo, tá? Vou estar aqui encerrando a aula, a gravação. Se tiver alguma pergunta, estou aqui online para tirar as dúvidas. Quem não tem dúvida, pode estar saindo já da aula, se quiserem, estão liberados. Só não esqueçam de preencher a chamada, o link está lá no grupo, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, uma ótima semana. Depois pode estar assistindo novamente. Sim, é bastante conteúdo, né? Mas seguir no prazo. O prazo que eles passam sempre para mim é lecionar vários conteúdos em 1h30. Então, finalizamos às 8h28 agora. Ok? É só revisar, mas é bem tranquilo os conteúdos, tá, pessoal? É que é muita informação para uma aula só, né? Então, no ensino regular, esses conteúdos, por exemplo, de progressão geométrica, quem estuda em colégio público, estuda em colégio público. Então, a gente ficava meio ano só vendo progressão geométrica, um semestre, né? E aqui é cada conteúdo em uma aula só. Então, é muito importante vocês estarem sempre revisando, tá bom?